certo? Vamos entender, então, como que a FUVEST, ela espera algumas coisas relacionadas a essa prova, tá? Vou fazer a leitura de alguns pontos, mas eu não vou ler todo o texto, tá? Porque senão a gente vai demorar muito tempo. Mas como vocês já sabem, ela é uma prova de segunda fase, tá? Que vai para uma banca especializada, beleza? Ela tem um caráter sigiloso, então ninguém vai ter acesso à sua prova, ninguém vai ter acesso a esse processo, tudo muito fechadinho, ok? E existe sim uma grade de avaliação. Como existe no Enem, existe para toda a redação. Por quê? Para que os corretores possam ter um norte. Mas ela é bem isso, galera. Ela é um norte. Ela não é uma regra fixa, tá? Por que isso? Porque a gente precisa de uma certa forma, a uniformização, tá? Para que a gente seja justo, né? Porque senão alguém poderia pegar um texto, dar uma nota 45 e um outro dar uma nota 20 no mesmo texto. Se eu não tenho uma base, eu vou ter um processo muito subjetivo. E a ideia é que a gente tenha uma certa justiça, tá? Então, por isso que existe essa uniformização, tá? Essa banca, ela se une e ela faz um treinamento a partir de uma amostra, tá? Previamente escolhida, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês, por alguns coordenadores, e essa amostra ela vai ser utilizada como base para definir os critérios definitivos. Então, todo ano nós temos alguns critérios que mudam, com base no tema, certo? Que vai, olha só, completar a grade com as respostas esperadas. Então, quando eles montam a prova, eles criam um texto base do que poderia ter ali, depois eles vão olhando, pegam algumas referências e acrescentam, tá? Completam essa grade, ok? Por isso, galera, pode ter mais de uma possibilidade de resposta válida. Porque quando a gente fala em texto, a gente não está pensando em alternativa de múltipla escolha que eu só tenho uma possibilidade. Tá? Nós temos várias possibilidades de criação. Por isso que aquilo que eu falei para vocês lá no início, o que eu estou passando para vocês é um caminho que eu confio, é um caminho que eu vejo que é seguro, mas não é o único caminho. Não é a única maneira de você escrever um texto da FUVEST. Tá? Existem outras, dá para a gente adaptar conforme, inclusive, o seu estilo de escrita. Beleza? Mas, olha, todas essas possibilidades, elas vão ser consideradas até o fim do processo. Ok? Então, todo ano, isso é visto, isso é avaliado, tá? Depois, o que mais que a gente tem que saber? Eu tenho uma dupla correção, assim como no Enem, tá? E quando eu tenho uma diferença de um ponto, ali vai para uma terceira banca, essa terceira banca também faz a avaliação, e aí a nota é decidida, tá? Então, como que é a atribuição de nota, tá? Ela vai de 0 a 5, então cada critério vai de 0 a 5, depois ele é multiplicado por um fator numérico, né? Então, critério 1 multiplica por 4, 2 e 3 multiplicam por 3. No total, a gente vai fechar 50 pontos, certo? Estou passando rapidinho, porque eu acredito que isso daqui nada é novo para vocês. Se surgir alguma dúvida sobre isso, coloque no chat, ok? Vamos lá. Aqui a gente começa a entrar no que eu falei para vocês, que é a parte importante em termos de gênero, certo? Vejam só, a redação deverá ser obrigatoriamente uma dissertação de caráter argumentativo. Por que que isso é importante para mim? Porque se eu tenho que argumentar, obrigatoriamente eu sei que eu tenho que ter uma tese. Se eu sei que é uma dissertação, obrigatoriamente eu sei que eu tenho que explicar algo. Então, eu tenho tanto a parte de explicação quanto a parte de argumentação. Isso deve compor o seu texto, tá? Ela deve ser escrita em língua portuguesa, tá? Letra legível, então a galera que escreve pouco tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque muitas vezes na hora a letra não fica legível. E aqui vai uma outra dica, galera. Você que já manda a redação para a plataforma, já tem um professor que aceita a redação digitada, não faça isso. Eu cobro dos meus alunos. Eles podem mandar digitado? Eles até podem. Mas eu peço para eles, deem preferência a escrever à mão. Por quê? Porque é o que você vai fazer no dia da prova. Então, isso tudo faz diferença. Porque daí você vai escrever, você vai praticar. Tem gente que não consegue no dia da prova escrever porque dói a mão.
chega no final da prova, a letra tá ilegível porque a mão tá doendo. Não sei se já aconteceu isso com alguém, já aconteceu isso com vocês? No Enem isso também é bem comum. Então tomem cuidado, galera. Já vão praticando esse tipo de coisa desde já. Porque se você se habitua a escrever a mão desde já, você vai criando uma musculatura aí. Você vai criando uma resistência, certo? O que se espera desse candidato? Então, veja, ele tem que sustentar um ponto de vista, tá? Ponto de vista é o quê? Tese, certo? Sobre o tema. Para sustentar isso, ele tem que demonstrar algumas coisas. Primeiro, capacidade de mobilizar conhecimentos e opiniões. Galera, o que é essa capacidade de mobilizar conhecimento e opinião? É você fazer um recorte da sua visão daquele tema. Então, quando a gente fala isso, de mobilizar conhecimento, o que você tem na sua experiência de vida, naquilo que você estudou, naquilo que você enxerga sobre esse tema. É o seu recorte. Isso daqui é o que a gente sempre chama lá de uma redação autoral. Quem aí tem medo de não fazer uma redação autoral? Quem já ouviu falar nisso? Ah, professor, eu tenho medo de não ter uma redação autoral. A gente fala de autoralidade. Autoralidade nada mais é do que isso, galera. É a sua visão. Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa fugir lá para o mundo fantasioso. Não é isso. É um recorte da sua visão, da sua experiência, ok? Depois, eu preciso argumentar de forma coerente e pertinente. Então, vejam, eu tenho que argumentar, eu tenho que defender essa minha opinião. Essa opinião tem que ser coerente, eu não posso defender coisas que são contraditórias, né? Como eu brinco com o pessoal, não dá para ser corintiano e palmeirense ao mesmo tempo. Você é corintiano e você é palmeirense, senão você é incoerente, certo? Então tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque às vezes você escolhe uma tese e você mesmo se contradiz. Então, vem aí a parte de você ter uma visão crítica, saber como organizar o seu texto, tá? E, claro, articular eficientemente as partes do texto, expressar-se de modo claro, correto e adequado. Notem que aqui ele usa a palavra adequado e não correto. Por quê? Porque a gente tem uma adequação da língua com base num português formal. Só que esse português formal, galera, muito mais do que vocês imaginam, há muita discussão ali dentro do que é certo e do que é errado. Então, às vezes, alguns deslizes desse sentido gramatical vão acontecer e vai estar tudo bem. O corretor ele não vai se preocupar com isso, diferente do Enem, que vai ficar contando lá o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque se ele sentir segurança no seu texto, isso daqui é menos importante. Tá? O que é mais importante? Você saber se expressar de modo claro. Tá? Você articular as suas ideias, organizar as suas ideias de forma clara, ok? Então, esses são os 3 critérios, tá?